Gravando. Nós temos ainda 2 assuntos para ver nessa disciplina. Temos estações de tratamento de esgoto e rede de esgoto, ok? E temos mais 3 aulas, se eu não me engano. 3 ou 4 aulas. Eu vou abrir aqui para eu ver. Espera aí. Eu olhei hoje, mas já esqueci. Ijuí. Santa Rosa que apertou o negócio. Temos mais, contando hoje, dia 10, temos 10, 17, 24, 28 e 1º. 28 é aquela aula numa segunda-feira, que é uma recuperação do dia 11 de março. Então, nós temos mais 5 aulas contando a prova. Bem, tem bastante, certo? Então, hoje nós vamos ver uma parte da estação de tratamento de esgoto até as estações de lodo ativado. E semana que vem terminamos as estações para na outra semana falarmos sobre rede coletora de esgoto, certo? Então, deixa eu compartilhar aqui. Ah, tá faltando meu mouse aqui, gente. Aí. Paridade. Alguém entrou numa conexão de escada aí. Bom. É a mensagem de quando põe gravar. Mas que nem aquelas conexões de escada. Psh, 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 psh. Bom, deixa eu só fazer uma coisa aqui. A gente não é desse tempo aí. É? Não somos desse tempo aí. São sim. Tu viveu isso, nem vem. Tu não é criança. Bom, o que são estações de tratamento de esgoto, gente? O que vimos de esgoto até agora foi entender o que é esgoto sanitário e as formas de fazê-lo. A partir de agora, nós vamos estratificar, dividir isso. E nós vamos dividir em 2 formas: redes e estações de tratamento. Nas aulas anteriores, a gente viu várias outras formas, que tinha sistema individual, sistema condominial. Aqui nós vamos falar de sistema coletivo, sistema público, redes e estações de tratamento, certo? Então, a partir de hoje, é um tipo de sistema que eu tenho que ficar retomando isso para não ficar como se fosse a única forma. Isso é uma forma de tratamento. Redes e estações de tratamento, etc. Tem sistema individual, outros. Tivemos uma reunião na prefeitura hoje e a pauta era essa e o pessoal ficava insistindo nisso e eu dizia, não, existem outras formas de tratamento, sim. Não é só rede. Mas é difícil colocar na cabeça das pessoas isso. Então, entenda, o que nós vamos ver, tratamento. Nós temos que tratar o esgoto. Como o esgoto vai chegar até o tratamento é outro problema. Daí nós vamos ver em redes. Eu posso ter tratamentos por bairro, por rua, por quadra. Quem decide isso? A concepção do projeto e, além da concepção do projeto, uma análise econômico-financeira. Certo? Então, quando se decide optar por A, B, C, D, E, são N fatores que são importantes. Então, não se decide assim, vamos fazer rede coletora porque eu quero. Bom, é podre de rico, faça. Mas quando está se tratando de sistemas públicos, de dinheiro de todos, precisa se entender o que é conveniente e qual a situação que se está, certo? Só para
contextualizar onde nós estamos aqui. Então, nós vamos falar contrário agora, tá? Primeiro o tratamento, depois as redes. Mas para entender o que é esse tratamento, eu acho interessante deixar claro como funciona o tratamento, essas grandes usinas, essas obras gigantescas. O que é o tratamento, certo? Se vocês entendem isso, o resto é estrutura. Mas como se trata esgoto? Bom, eu comecei essa apresentação aqui com com as 10 maiores estações de tratamento de esgoto do mundo. 10 maiores. E com volumes, início da operação, para nós tirarmos algumas conclusões, entender isso. Maior estação do mundo está em Chicago, Estados Unidos. Ela trata 5 bilhões e meio de litros por dia. 63 mil litros por segundo de esgoto são tratados. Vamos contextualizar. A vazão de abastecimento de água de Ijuí não chega a 300 litros por segundo. Eles estão tratando 63 mil. 2,4 milhões de pessoas da cidade, mais 43 comunidades suburbanas. Ou seja, eles têm um mega sistema que drena tudo para esse ponto. Começou a operar em 1930. Então, isso não é de hoje. Tem que entender esse prazo. Isso aí não foi feito de uma hora para outra. 1930. Tem 91 anos essa estação. Claro que ela não começou desse tamanho. Percebam ali à esquerda da imagem aquela quantidade bem grande de carro, esse prédio. Isso tudo são unidades operacionais para ela funcionar. Isso aqui são trabalhadores que são necessários para ela funcionar. A segunda, Boston. Olha como ela é diferente, gente. Chicago, Boston. Por que que uma é assim e a outra é assim? Por que que uma casa tem telhado e a outra não? Projeto. Decisão projetual. Essa aqui trata 4,8 bilhões de litros por dia, 55 metros cúbicos por segundo, 56 mil litros por segundo. É bem diferente esse sistema aí. O sistema é o mesmo, é isso que vocês vão ver. O projeto é diferente, mas o sistema de tratamento é o mesmo. Praticamente o mesmo. Existe uma forma de tratar. 2,5 milhões de pessoas, mais 43 comunidades vizinhas. Essa é bem mais nova, 1986. Tem uma decisão projetual aqui interessante. Essa aqui é um solo, percebam aqui, ó, está no meio de uma área. Nessa imagem não vamos identificar corpos hídricos. Isso aqui já está no mar. Ou seja, eu não poderia cavocar. Por isso que os tanques são... por isso que os tanques não são enterrados. São tanques acima do solo, porque eu estou no nível do mar. Ok? Detroit. 40 mil litros por segundo. Da mesma época da de Chicago. 1939. China, Xangai, 23 mil litros por segundo, 1999, uma estação bem atual. Percebam que o desenho dela é diferente. Já é uma coisa bem mais moderna. Ó. Ó, o prédio aqui das instalações, etc. Hong Kong. Essa aqui estava em obra ainda, mas início da operação 2001. 20 mil litros por segundo. Los Angeles, 20 mil litros por segundo de novo. 1925, percebam a idade disso. Sexta. Sétima, Egito.
Isso nada tem a ver com quanto o país trata. São unidades muito grandes. São as maiores unidades condensadas, certo? Não quer dizer que os Estados Unidos trata mais que o mundo inteiro, não. Eles têm estações muito grandes. Olha que bonita essa na França, 1940. Bem natural, assim, menos industrial. Tóquio, ela está aqui. 1967. Tóquio é uma ilha, né? Tóquio, o Japão é uma ilha. E Washington, 1938, 16 mil litros por segundo. Essas são as 10 maiores estações de tratamento de esgoto do mundo. Deadline aí, 2015. Daqui em diante, as maiores com certeza vão ser na Ásia. Porque é a maior população, muito dinheiro, etc, etc, etc. Dá bem para fazer uma análise geopolítica daqui. As americanas é tudo naquela faixa ali, próximo às guerras. Se vocês olharem as da Ásia, já é para o ano 2000. Então, tem uma análise da onde estava acontecendo as coisas. Essas estações espacializadas no globo ficam assim. 5 nos Estados Unidos, uma na França, uma no Egito e 3 na Ásia. Certo? Nada na África, nada no Canadá, Rússia, Oceania, América do Sul. Ah, não há tratamento nesses lugares? Não tem nada a ver. Não há estruturas tão grandes. Pode ter muito mais tratamento em estruturas descentralizadas. Como estamos trabalhando nessa aula com estações de tratamento de esgoto, eu preciso levar isso em consideração. Maior estação do Rio Grande do Sul é a Etserraria. Ela é do DEMAI. O DEMAI é o Departamento Municipal de Água e Esgotos de Porto Alegre, fundado como Companhia Hidráulica Porto Alegrense, hidráulica com Y, porque ela era inglesa. Os ingleses vieram e fundaram a Companhia Hidráulica Porto Alegrense, uma organização privada que fornecia água para a cidade, esgoto. Com o tempo, foi encampado pelo poder público e virou um órgão público. No momento, há uma pressão muito grande para transformar o DEMAI numa empresa privada. São ciclos, tá, gente? Esse dia eu estava falando com um amigo e ele me disse, não, a partir do momento que tu privatiza, aquilo passa a ser de uma empresa privada. Não sei se vocês têm esse conhecimento. A privatização é por um período, ok? De forma alguma se vende algo ad eternum. Sempre é por um período. Telefonia, 1996 a CRT foi privatizada, ou seja, ela deixou de estar nas mãos do Estado e foi repassada a concessão desse serviço para um terceiro, por 30 anos. 2006, 2016, 2026. 2026 termina a concessão da CRT. É Oi, né? Oi. Termina. O que acontece? Volta para o Estado. O Estado pega e funda a CRT de novo? Não. Se quiser, funda. Faz o que quer. É o governador que decide. Aprovado e tal. Mas ele faz outro leilão. Ou aditiva por um período o que está em vigor. Então, sempre que é feito algo nessa forma, é por um período de tempo, não é para sempre. RGE tem um período,
A RGE eu não sei dizer quando é que finda o período de concessão. Por que eu vim falar isso? São períodos, gente, são épocas, temos que estudar historicamente. Por um bom tempo, os serviços de água e esgoto eram privados, depois passaram a ser públicos no Brasil. Estamos no momento de passar todos para privados, e daqui 20, 30, 40 anos voltarão a ser públicos, são ciclos, ok? Por que voltarão? Porque a Europa está voltando a ser pública há um bom tempo. Porque é assim. Não existe uma forma de gestão perfeita. Ela é muito boa, mas a coisa vai mudando, o mundo vai trabalhando e vai se readequando. Do que temos, uma série histórica pequena, vamos falar aí de 100 e poucos anos, é que é cíclico. Talvez daqui 1000 anos entendamos que não é. Mas a informação, o dado que temos hoje é esse, é cíclico, tá? O que é interessante? O Rio Grande do Sul é, salvo o melhor juízo, posso estar errado, mas é o único estado que a companhia estadual não tem a capital, certo? A capital tem uma empresa própria. A vazão de tratamento da ET Serraria, a ET Serraria foi construída numa área militar, no bairro Serraria, por isso que se chama ET Serraria. Ela está dentro de uma área militar, é interessantíssimo isso, porque ela possui, então, proteção. Foi um acordo, uma área militar, um campo militar, nas margens do Guaíba, e ela foi projetada para 4 metros cúbicos por segundo, 4.000 litros por segundo. Ela faz parte do PISA, que é um projeto de recuperação do Guaíba, 4 metros cúbicos por segundo. A maior do mundo trata 63. Ok? 15 vezes o que a maior do Rio Grande do Sul trata. Só para a gente entender onde é que estamos pisando. A maior do Rio Grande do Sul. Na época, isso aqui custou 250 milhões de reais. 2014 ela ficou pronta. O dia que eu visitei, ela estava tratando 820 litros por segundo. Pode chegar a 4.000. Certo? Ah, mas tinha que ser bem maior. Tinha, mas tem que ver a população, né, gente? A maior do mundo trata 2,5 milhões de pessoas. Mais 43 comunidades. Quantas pessoas tem nessas comunidades? Certamente está se falando aí em mais de 10 milhões. 10 milhões é a população do estado do Rio Grande do Sul. Ok? Mas estamos, sim, no quesito tratamento com redes muito defasados. Muito. Aqui estão as ETs que tem no Rio Grande do Sul, que o Rio Grande do Sul possui. São 70. 4,5 metros. Todo o estado, tirando a serraria, 4.500 litros. Com a serraria e mais a outra de Porto Alegre, 10.000 litros por segundo. É pouco, né, gente? Olha como está espacializado isso. Por quê? Eita. Porque, olha lá, tá dando desenho. Por que tá tão atrasado isso? Porque por muito tempo a Corsã, no caso, foi responsável apenas pela água. Os contratos de esgoto, existiam 10 contratos de esgoto.
Entre 2008 e 2012 foram feitos os demais contratos. Então, muito do que você tem hoje é a partir de 2008. Por quê? Porque se concentrou na água, o dinheiro era para a água, e é isso, política, etc. E vamos em frente. O que eu falo para vocês, que é um tanto desanimador, assim, eu estou num período bem desanimado com isso, porque vamos lá, anos 80, 90 havia uma programação, as pessoas se organizaram. Daí em 2007 muda o sistema. Houve uma lei e mudou. Daí as empresas se reorganizaram, etc., com serviços municipais. Daí agora, em 2021, muda de novo. Gente, é muito pouco. 14 anos. 14 anos é muito pouco para te mudar um sistema. Então, o país não deixa a coisa funcionar e muda tudo. Por isso que é um pouco desanimador, assim. Tu tá indo numa direção, muda. E bom, mudou, joia. Mas permaneceremos quantos anos? Então me deem uma certeza que 30 anos vai nessa direção e vamos estudar e trabalhar nisso. Mas daqui 5 anos muda o presidente e faz assim de novo. Então é muito inseguro, certo? Essa aula é uma pena. Agora começamos a gravar, né, gente? Eu queria pegar essa aula em 2011 e assistir hoje. A situação era completamente diferente. Não havia construtora para tantas obras que eram licitadas. Hoje não há obras. É bizarro, sabe? É bizarro. Não é porque era melhor ou pior. Eu não concordo com extremos. Temos que ter parcimônia. Mas era diferente. Era melhor ou pior, não sei. Mas, faziam tantas obras, mas não existia o dinheiro. Eu acredito, daí é opinião, tá, gente? Eu acredito que não tinha mesmo. Daí é opinião. Mas é muito estranho esse país mudar tanto, sabe? E vamos ver o que é para frente. Mas por que eu entrei nisso? Porque devido a tantas mudanças, tentando o setor não desenvolve, certo? Eu questiono qualquer um de vocês. O Jader vai montar uma empresa disso. Cara, como é que o Jader vai investir seu tempo, seu dinheiro, vai começar a estudar uma área que não há uma certeza? Bom, agora decidiu-se, estamos numa linha que os serviços tendem a ser privados. Bom, o Jader vai lá, se dedica, monta uma empresa, empréstimo, organiza-se e entra no setor e começa a trabalhar. Qual é a certeza jurídica que ele tem que em 7, 5, 10 anos, não, agora vai ser público de novo? E isso que é complicado, isso que nos complica, entenderam? Por isso que o setor é muito efêmero. Entrando de cabeça nas estações, nós vamos dividir em 4. Lagoas de estabilização, tanques em ROF, lodo ativado e disposição no solo. Hoje vamos no 1 e o 2. Semana que vem o 3 e o 4. Eu costumo dizer que todo tratamento de esgoto é uma lagoa de estabilização. O tanques em ROF é uma lagoa de estabilização com acessórios, melhorada. O lodo ativado é um tanque em ROF melhorado. Não é bem assim, tá, gente? Mas façam uma linha de raciocínio nessa direção.
são aprimoramentos, não são tipos de tratamento diferentes. São aprimoramentos da mesma forma de tratar. Quem trata o esgoto não somos nós, são as bactérias. Eu costumo falar isso e receber inúmeros como é que eu vou dizer? Inúmeros nãos de colegas. Mas quem trata o esgoto são as bactérias. O que nós, engenheiros, fizemos, engenheiros, técnicos, etc., é dar condições para que essas bactérias façam o tratamento. Não façam o tratamento. Para que essas bactérias consumam a matéria orgânica, porque a matéria orgânica é alimento para as bactérias. Boa noite. Boa noite, Gustavo. Então, nós vamos dar condições para que elas se alimentem. Na verdade, elas não estão tratando o esgoto porque gostam de nós. Elas estão consumindo um alimento para elas que para nós é um problema, que é a matéria orgânica. Então, a gênese, a linha de raciocínio do tratamento de esgoto é o seguinte: o que há no esgoto? Matéria orgânica. O que é matéria orgânica? É material comida que não nos alimentou. Essa matéria orgânica é alimento para um tipo de bactéria, um tipo de animal, de micro-organismo. Então, o que não serve para nós é alimento para ele. Ele consome a matéria orgânica e excreta, o cocô da bactéria é um lodo, que aí sim possui menos poder tóxico que o esgoto in natura. Então, qualquer coisa absurda que falarem do esgoto, é assim que se trata. São bactérias que consomem matéria orgânica. Então, fizemos aquela estrutura de Chicago ali. Aquilo são estruturas para as bactérias consumir a matéria orgânica. Ok? E daí temos químicos, temos equipamentos, temos várias coisas que podemos fazer para isso ser mais rápido. Então, a bactéria continua consumindo a matéria orgânica, mas de forma mais rápida. Às vezes colocamos aeradores, porque bactérias com oxigênio precisam de mais alimento. Então, o aerador faz ela consumir mais matéria orgânica. Mas é nessa direção, nessa linha de raciocínio. Certo? Onde é que eu parei? Opa, aqui. Vamos lá. O que são lagoas de estabilização? As tecnologias de tratamento de efluentes são um aperfeiçoamento do processo de depuração da natureza. Ok? Essa frase tem que estar na testa. Vai falar de tratamento de esgoto. Aperfeiçoamento do processo de depuração da natureza. Depuração, limpeza. Então, existe um processo natural de limpeza, nós aprimoramos isso. Estudamos ciência. O que é ciência? Tu estuda, entende como funciona e melhora. Certo? Quais são os aperfeiçoamentos que a gente busca? Menor tempo, tratar mais rápido, maior capacidade de absorção com o mínimo de recursos em instalações, operação e melhor qualidade do efluente. Ou seja, eu tenho que diminuir tempo, custo e melhorar a condição final. Bastante indicada para as regiões de clima quente e países em desenvolvimento, países pobres, países em desenvolvimento. Pobre. Devido aos seguintes aspectos, então. Nesses locais tem suficiente disponibilidade de área, clima favorável, operação simples e pouco ou nenhum equipamento. Então, lagoa de estabilização
funciona meio ao léu, mas tu tem que ter área. Tendo área, clima favorável, que é uma temperatura mais elevada e radiação, né, insolação, a operação é muito simples e praticamente não tem equipamentos. Não pulou o anúncio. No âmbito das lagoas de estabilização, há algumas variações, que são lagoas facultativas, anaeróbia seguida de facultativa e aeradas facultativas. Nós vamos ver elas, vamos entender o que são elas. Se vocês conhecem alguma estação de tratamento, já viram e tal, lagoa de estabilização são aquelas estações que são grandes lagos, açudes. E as pessoas que não entendem perguntam, mas você joga o esgoto nesse açude aí? Se isso é tratamento, isso é um depósito de esgoto. Não. É um açude tão grande, é dimensionado, que a porcentagem de esgoto dele é mínima. Ou seja, aquele esgoto que está entrando diariamente é mínimo relativo ao volume imenso de água que tem ali. Então, ele é diluído e as bactérias e animais que estão residindo no açude, na lagoa, consomem essa matéria orgânica que é o esgoto. Uma lagoa de estabilização é um ambiente vivo. Vocês vão encontrar animais. Esses tempos, eu tenho que achar aqui no... tenho que achar aqui no meu celular, mas uma vez começaram a postar animais que tinham postar não, mandar num grupo ali da Corsã. Animais que tinham nas estações de tratamento. Aqui na estação de Santa Rosa tem uns ratões grandes assim, Nutri chama. Eles vivem ali. Temos também tartarugas enormes que foram chegando e não há predador, é um ambiente propício para elas. São Borja, um jacaré imenso, que ele vive lá. O cara é gordo. Eu vou catar uma foto, vou mandar para vocês. O bicho não consegue caminhar. Então, trata-se de uma instalação, digamos, viva. E qual é o grande problema? Se colocarmos tóxicos no esgoto, nós vamos contaminar isso. E vai matar ela. E ela vai deixar de existir. E nós vamos ter que começar a fazer colônias de bactérias novas para aquilo sobreviver de novo e criar um ecossistema. Então, o que há nas lagoas facultativas? 3 zonas da lagoa. Zona anaeróbia, zona aeróbia e zona facultativa. São 3 zonas. Anaeróbia não tem oxigênio. A aeróbia tem oxigênio. E a facultativa, um pouco menos de oxigênio que a aerada e um pouco mais que a anaeróbia. O efluente entra por uma extremidade da lagoa e sai pela outra, então ele passa pela lagoa. O caminho pode demorar vários dias, conforme o dimensionamento. Esgoto sofre os processos que irão resultar em sua purificação. Ele é purificado nesse caminho. A matéria orgânica em suspensão começa a sedimentar, formando lodo. Então, o que eu tiver de matéria orgânica boiando, ela sedimenta. E a matéria orgânica dissolvida e em suspensão permanece dispersa na massa líquida e sofre tratamento aeróbio nas zonas superficiais da lagoa.
Então, em resumo, existem dois tipos de bactérias, anaeróbias e aeróbias. Existem milhares, mas vamos separar em dois grandes grupos. As aeróbias, que consomem oxigênio, são mais rápidas. As anaeróbias são mais lentas. Numa lagoa facultativa eu tenho as duas. Aonde não há oxigênio, há bactérias, micro-organismos anaeróbios. Onde há oxigênio, há micro-organismos aeróbios. Então, há esses dois tipos de micro-organismos nas lagoas. E ambos trabalham em relação a isso. O oxigênio é fornecido por trocas gasosas da superfície líquida com a atmosfera e pela fotossíntese realizada pelas águas. Então, qualquer movimentação na água há uma troca gasosa, que nem a aeração na estação de tratamento de água. Eu tiro gases voláteis e recebo ar. Nesse ar há oxigênio. Isso aqui é o desenhinho da estação, então, a zona aeróbia, a zona facultativa, que tem menos oxigênio, e a zona anaeróbia. Certo? Linha de raciocínio. O tratamento é feito por bactérias. Lagoa anaeróbia. Gente, uma lagoa anaeróbia é uma fossa. Não tem oxigênio. Variando de 4 a 5 metros. Finalidade de impedir que o oxigênio produzido pela camada superficial seja transmitida às camadas inferiores. Então, ela não pode ter oxigênio. Para garantir as condições de anaerobiose, é lançada uma grande quantidade de efluente por unidade de volume de lagoa. Então, eu tenho que ter muito esgoto e pouca água, para realmente não ter oxigênio. Eu chegar no OD, oxigênio dissolvido 0. Que daí ela obrigatoriamente vai fazer o tratamento com micro-organismos anaeróbios. Decomposição da matéria orgânica gera subprodutos de alto poder energético, biogás. E dessa forma, a disponibilidade de energia para a reprodução e metabolismo das bactérias é menor que no processo aeróbio, ou seja, ela possui um tratamento muito mais lento que uma lagoa aeróbia. Oxigênio mais rápido, sem oxigênio mais lento. A eficiência da remoção da DBO é de 50 a 60 e eu não posso ter apenas uma lagoa anaeróbia. Eu preciso ter um tratamento secundário, porque só ela não basta para dar condições ao efluente. Bom, eu posso ter uma lagoa anaeróbia, sem oxigênio, e uma facultativa. Qual é a grande vantagem? Eu diminuo 2/3 da área de uma lagoa facultativa, se eu tiver só uma lagoa facultativa. Então, eu boto uma anaeróbia e uma facultativa na sequência. Daí, a anaeróbia vai tratar de 50% a 60%, tirar a DBO, e a facultativa faz o restante. É um Lego. Tu vai fazendo o jogo e vê como é que vai ficando. Devido à presença da lagoa anaeróbia, maus odores provenientes da liberação do gás sulfídrico podem ocorrer como consequência de problemas operacionais. Pode ter cheiro? Pode. Problema operacional. Não deve ter. Vai ter cheiro se tem problema. A lagoa em operação correta não tem cheiro, de forma alguma. Lagoa azairada facultativa, com oxigênio e facultativa. O oxigênio é fornecido por aeradores mecânicos, então são equipamentos que injetam ar, não é oxigênio, injetam ar e dentro, misturado nesse ar, esses gases traços ao oxigênio. Equipamentos providos de turbinas rotativas de eixo vertical que causam um grande turbilhonamento na água, através de rotação em grande velocidade. Redução significativa no volume necessário para esse tipo de sistema. Então,
uma lagoa aerada, por eu estar injetando ar, no caso oxigênio também, né? E devido ao fato das bactérias aeróbias serem mais rápidas, elas chegam a trocar em 15 minutos de 4 gerações. Vão se reproduzindo, consumindo, elas são muito rápidas. Elas têm uma meia-vida muito curta. Então, em sistemas aeróbios, é muito rápido o tratamento. Tempo de detenção hidráulica 5 a 10 dias, ou seja, a parcela de esgoto fica de 5 a 10 dias na lagoa. Menor área, ocorre sedimentação da matéria orgânica formando lodo de fundo que será estabilizado anaerobiamente, como em uma lagoa facultativa convencional. Todas as lagoas, o lodo desce e é necessário uma limpeza desse lodo. Em períodos longos, conforme o tamanho da lagoa. Lagoas grandes, a cada 30 anos, você faz uma remoção de lodo. Solução para lagoas facultativas que operam de forma saturada e não possuem área suficiente para expansão. Isso aqui, o que eles estão dizendo? Eu tenho uma lagoa facultativa, ela já não é mais suficiente para o meu sistema. Ao invés de eu construir outra, eu instalo aeradores para melhorar esse tratamento. É uma opção. Decisão do projeto. Sistema de lagoa aerada de mistura completa seguido por lagoa de decantação. Vejam, toda base é uma lagoa de estabilização, mas vai se fazendo composições de forma a diminuir custo, diminuir área. Então, vai se estudando, melhorando a condição técnica e compondo sistemas. Grau de energia introduzido suficiente para garantir a oxigenação da lagoa e manter sólidos em suspensão. Então, eu tenho que ter uma descarga de energia. Efluente possui grande quantidade de sólido suspenso e não é adequado para ser lançado no corpo receptor. Sólido suspenso, ele tem matéria orgânica boiando. Necessária inclusão de unidade de tratamento complementar. Então, há um pós-tratamento onde o lodo resultante da digestão da matéria orgânica vai baixar. Então, eu vou ter uma lagoa de decantação a seguir. Eu não vou fazer a decantação na lagoa aerada, porque ela está muito agitada. Tempo de detenção de 2 a 4 dias. Vejam, antes nós estávamos falando de 5 a 10. Então, em 4 dias eu estou... É o máximo que o esgoto vai ficar na lagoa. Ele vai sair muito rápido. Acúmulo de lodo nas lagoas de decantação é baixo e sua remoção geralmente é feita em intervalos de 1 a 5 anos. 5 anos é pouco. Então, a cada 5 anos, uma remoção de lodo. Ocupa uma área que outros sistemas... menor área que outros sistemas. Então, locais onde a área é cara é uma opção bem interessante. Requisitos energéticos são maiores que os exigidos por outros sistemas compostos por lagoas. Eu preciso ter eu vou ter um consumo de energia bem superior. Bom, bactérias patógenas, 99,999%. Vírus, 99,99%. Cistos de protozoários, 100%. Isso eu estudei no colégio, mas não lembro o que é.
ovos deumintos, você tinha em biologia. 100%. Ou seja, é um tratamento muito bom. Mas mesmo assim eu preciso de área. Muita área. São enormes lagoas. Mesmo uma lagoa aerada com lagoa de decantação ainda é grande. Então isso é inviável para locais onde o custo da área é muito alto. Eu preciso encontrar alternativas para esse tratamento que não sejam, que não exija tanta área. Então, vai se estudando formas de fazer isso melhorando a qualidade, melhorando a eficiência para poder fazer o mesmo em áreas menores. Esse quadro aqui é excelente, gente, quando vocês quiserem entender. Vantagem da lagoa facultativa, da lagoa anaeróbia, seguida da facultativa, e aerada facultativa. Vantagens e desvantagens. A grosso modo, de cima para baixo, mais barata, operação mais fácil, mais área. Vai diminuindo a área, aumentando a operação. Ok? É uma análise de custo. Tu tem menos custo na área, mas vai gastar o resto da vida para operar. São opções. Algumas imagens, vejam, são lagos. Deixa eu só ler uma coisa aqui que me mandaram mensagem, gente. Fala, Bruno, não entendi. Percebendo o senhor meio pensativo hoje, meio quieto. É que eu tô perdido aqui nessa sala. Ah, tá. Em casa eu me sentia melhor aqui. Eu tô meio perdido, cara. Como é que eu faço aqui? Peraí. Vamos ver se eu consigo voltar. Travou minha apresentação, Bruno. E culpa minha. Não Ele tá foi com saudade do Constantino. Também. Cara, trancou aqui. O que eu faço? Peraí. Não, aqui é meio estranho. Eu perdi o começo da aula. Que sala é essa? É uma sala aqui do trabalho da vaca, Então, coworking. É uma sala bonita, ó. Vou te mostrar, Bruno. mas sem Santa Rosa. Uhum. Show de bola. Parece uma lá do DTEC, na verdade. Deve Só ser que não igual. precisa. Só Tem não até tinha esses monitor grandão aí, bonitão. tem um sofazinho. Eu meti aqui uma apresentação para parecer que nós estamos na NASA. Duas TV atrás. Cara, tem um monitor, tem um computador ali com 3 telas. Boa. A semana que vem eu vou trazer câmera. Não trouxe a minha câmera. Mas, gente, deve ser muito legal dar aula aqui. Até os alunos vão ficar... É tudo mesa redonda com 6 cadeiras. É aquelas salas que tu faz a volta escrevendo no quadro. Não, cara, essa só tem um projetor lá na frente. Tu não consegue usar as laterais. Mas é bacana porque não é aquelas classes, sabe? Sim. Eu só não entendi por que esse computador tão grande ali. 3 telas. Cara, assim, ó. Ó, apareceu os 3 projetos. telas, é fera. Tá ali ele, ó. Eu vou tirar uma foto para Inclusive. vocês. Não, tudo Dell. Sei lá. Tudo coloridinho, assim, bacana mesmo. Tem puff. Literalmente os alunos vão se deitar aí.
Mas imagina, cara, mas tu não acha legal? Imagina o pessoal atiradão aí na aula. Tá bacana, eu acho legal. Tá, eu vou Tá, foi seguir mal, eu aqui. atrapalhei a aula Não agora. atrapalhou, não atrapalhou. Agora. Bem estilo Google a aula daí, né? Hã? Bem estilo Google a aula daí, né? Cara, vamos tentar. Eu não achei o freezer ainda. E a mesa Aqui, ping-pong? ali, ó, aqui tem uns negócios escritos, ó. Com giz aí. É. Que venhas os bons, porque os melhores estão saindo. Uau! Good vibes, cultivando ideias, florescendo ações. Move your buddy. Kathleen, tell me your story. Nossa, Mas vai ter os crianças que vão escrever bobagem. Alguém tem que honrar os brasileiros, né? turma do fundão. Exatamente, aqueles que não cresceram. O que tu tem contra quem não cresceu, Bruno? Eu também sou baixinho, mas eu falei em outro sentido. Tá, vamos lá. Tá, gostei. Agora eu vou seguir aqui e nós vamos voltar a esses assuntos paralelos. Isso aqui são fotos de lagoas, gente. São açudes, ó. Eu ia Essa, dizer, isso é assunto. essa aqui, ó, tá no meio de uma área residencial. Imagina o custo dessa área. Mas é assim. É difícil colocar na cabeça das pessoas que isso aqui trata esgoto, mas trata, ok? Tu não está depositando esgoto numa lagoa. É tratado, sim. Eu não vou ter tempo para falar para vocês. Quem sabe naquele último dia lá que nós temos uma aula extra, eu boto aquela apresentação. Mas existem um tratamento que eu acho muito legal, são wetlands. Wetlands são, com W, banhados construídos. Gente, tu joga o esgoto em sequências de vegetações. Então, isso tudo tem que ser dimensionado por pessoas capazes, mas assim, 5 metros da vegetação A, 10 metros da B, mais 3 metros da C, é uma bateria de plantas, e o esgoto caminha nessa direção. Cada planta se alimenta de alguma coisa, e aquilo trata. É incrível. Pesquisem sobre o wetlands, existem congressos de wetlands. O Brasil é muito atrasado nisso, mas no mundo inteiro é implantado isso aonde há área disponível. É uma área úmida com determinadas plantas que limpam o esgoto. É incrível, é incrível. E é o caminho, né, gente? Não sei se vocês, quem tem vínculo aí com a área rural, o futuro da agricultura é com bioinsumos, né? Não vai ser a nossa geração, mas no futuro não vai mais ter defensivo agrícola, essas coisas são tudo bioinsumos. O pessoal está estudando. Tem uma empresa em Cruz Alta que faz isso até, começando, mas fora do Brasil isso é muito desenvolvido ainda. Mas eles estudam determinados animais, micro-organismos, etc., que são predadores do problema tal. Então, tu não bota veneno, tu bota aquele outro animal, entendeu? É um troço vivo. É muito interessante. Bioinsumos. Mais algumas. Lagos. Aeradas, ó, gente. A Aete de Santa Maria é bem interessante. A Aete de Santa Maria, acho que é um dos primeiros trabalhos que eu fiz na faculdade, foi lá. Mas eram grandes motores batendo esgoto, assim. Era um horror aquilo. Hoje em dia é bem mais desenvolvido, né? Os aeradores estão dentro da massa líquida jogando ar. Aquela vez era um paz, a batedeira. Vamos para o Tankenhoff. Inhoff foi um alemão, como o nome já diz, que desenvolveu esse diabo desse Tankenhoff.
É um decanto digestor, ou seja, ele faz a decantação e a digestão no mesmo recipiente, no mesmo tanque. Então, parte do tempo ele está digerindo a matéria orgânica, bactérias, micro-organismos consumindo a matéria orgânica, parte do tempo está decantando. Então, aonde é possível, onde eu tiver a vazão cabível, eu faço dessa forma. É uma opção. Destinam-se ao tratamento primário de esgoto, a semelhança do tanque séptico comum, ou seja, é uma evolução da fossa séptica para maiores volumes. É um melhoramento baseado no funcionamento das fossas sépticas, nas quais a eficiência é afetada pela condição da sedimentação e digestão de uma mesma câmara. Possuem no mesmo tanque os processos de decantação e digestão do lodo, feito por bactérias anaeróbias, como na fossa séptica. O lodo sedimentado, que está no fundo, é encaminhado para um compartimento destinado a digeri-lo convenientemente. Digeri-lo. Bactérias vão digerir, consumir, comer ele. Isso é digerir. Sólidos sedimentáveis vão ao fundo do tanque, constituindo uma camada de lodo. Vai formar lodo igual. Óleos, graxas e outros materiais mais leves flutuam até a superfície do tanque, formando a escuma, com C. Escuma, aquela sujeira. Esgoto livre dos materiais sedimentáveis e flutuantes flui entre as camadas de lodo e escuma, deixando o tanque. Então, eu vou ter a escuma para cima, o lodo embaixo e o esgoto tratado está no meio. A saída dele é no meio. É encaminhado a uma unidade de pós-tratamento ou de disposição final. Material orgânico retido no fundo do tanque sofre uma decomposição facultativa e anaeróbia. Certo? Então, eu recebo o esgoto, ele decanta, óleos, graxas, etc. sobem, há uma digestão disso tudo e o esgoto tratado sai na parte mediana. E necessita um pós-tratamento, ele não está pronto. Eu preciso um tratamento chamado secundário para terminar esse esgoto, para poder jogar ele na natureza. Não necessariamente dessa forma, isso aqui é um Tankenhoff comprado. Mas conforme os volumes, faz-se em concreto, N formas. Tem uma cidadezinha ali perto de Salto do Jacuí, Alto Alegre, foi construído um Tankenhoff de 5 litros por segundo, se eu não me engano. Braga tem um. Olha aqui, o desenho é esse. Ó. O que acontece, gente? O esgoto está passando, essas aletas aqui fazem com que a escuma venha para cá, e isso aqui é lodo. E a saída do esgoto é lateral. Isso aqui é um corte. Então, é importantíssimo, isso aqui quando é feito de alvenaria, de concreto, é necessário fazer essas aletas em concreto, são painéis grandes assim, para a escuma subir. Opera muito com a necessidade necessidade foi horrível. Opera muito com essa questão de densidade. Vai subir a escuma, vai descer o lodo, certo? Vantagens sobre o tanque séptico, sobre a fossa. Primeira coisa, volume. Ele trata volumes muito maiores. Inclusive, em compensação, é mais caro. Ausência de partículas de lodo no efluente. A fossa também não tem. Menor tempo de retenção, 2 horas. Então, o esgoto fica 2 horas ali. Melhor digestão. Devido à ausência de correntes ascendentes ou descendentes no processo de digestão, não é perturbado. Como a corrente é longitudinal,
não tem esse problema de subir e descer da fossa, que o esgoto vem aqui e faz assim. Então, não tem essa passada de lodo. Melhor efluente, uma vez que, graças à eficiência dos processos de decantação e digestão, o líquido efluente é praticamente livre de partículas sólidas e tem a qualidade bacteriológica bastante melhorada. Atendimento a populações maiores, então 5.000 pessoas. Formato das paredes força que os gases da digestão a tomar um caminho para cima, não perturbando a ação sedimentadora. Isso aqui, ó, gases da digestão. O efluente líquido apresenta normalmente eficiência variando com as seguintes reduções: de 50% a 70% sólidos e suspensão, e DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio, de 30% a 50%. Não está pronto esse esgoto. Esse esgoto ainda não pode ser jogado na natureza. Então, eu preciso fazer um secundário, que eu vou ter que decidir o que faço. Então, o que é um Tankenhoff? É um processo de tratamento igual a uma fossa. Falei no início da aula. É um processo de tratamento natural, adaptado para maiores volumes. Olha que legal. Vamos falar algumas coisas sobre isso. Não vou falar onde é isso. Primeira coisa, gente. Guarda-corpo. Vocês não têm noção. Isso aqui termina. O gás do esgoto consome esse metal. É incrível. Dura 2, 3 anos. Troca tudo ou faz outra coisa. Fibra de... Já tentamos de tudo. É complicado isso aí. Consome o metal. É o gás que é gerado aqui, né? O esgoto ele tá liberando um gás, tá fazendo uma troca gasosa nessa aeração. Então eu tô liberando um gás e consumindo ar. Porque eu preciso do oxigênio do ar. Lodo. Lodo sendo desidratado, perdendo umidade. Esse dia dessas fotos aqui não colaborou nada, tá, gente? Tá bastante úmido. Chegada do esgoto, famoso desarenador. Eu diminuo a quantidade de areia que tem no esgoto. Loucura, hein? Isso aqui é um decantador. Ele está vazio aqui. Ele não estava sendo usado no momento. Mas é um absurdo deixar um decantador sem utilização. O que aconteceu nesse caso? Ele foi construído, ficou pronto e as redes não seguiram a mesma batida, a mesma velocidade. Então, as redes não foram aumentando conforme o que deveria ser. E ele ficou por um bom tempo sem utilização. Ah, já terminou? Eu não vou Mas para isso ali no fundo é brita. brita? Ah, tá. Eu achei que era sedimentação e tinha Brita. Esse aqui não foi usado. desidratado o lodo. Esse aqui não foi usado, Bruno, porque Ah, ele é novinho. é Parece que ele novinho. já está usado. Não, ele parece que está usado porque fica no tempo, né, cara? Fica no tempo. O tanque do lado, que é gêmeo, é usado, então ele fica sofrendo intempéries do tanque lateral. É bem complicado isso aqui. Mas assim, ó, vamos voltar àquilo que eu falava no início da aula. Por que há um descompasso nas obras? Porque não há uma continuidade. Certo? Não há uma continuidade, não há uma certeza de continuidade. Então, uma administração X decide por construir a lagoa, construir a estação. Mas eu dependo de uma administração Y seguinte construir as redes. E às vezes não
não é o objetivo. Então, isso é bem complicado. Bem complicado. Inclusive, digo para vocês que não vai haver nunca, porque no mundo inteiro não dinheiro privado nesse setor. Isso tem que ser, vamos lá, isso tem que ser não. Os estudos do Banco Mundial dizem que o investimento tem que ser do governo central. Então, a empresa do Bruno não vai botar dinheiro nisso. Ela vai continuar dependendo de financiamento do BNDES, etc., do BID. Não há dinheiro para isso, porque empresa nenhuma bota dinheiro para ter um retorno tão longo. Então, o que eles preferem? Eles preferem captar um dinheiro, fazer o investimento e pagar esse financiamento com tarifa. Então, percebam, é um setor... A água é tranquilo, mas o esgoto é um troço bem cabuloso, assim, sem uma saída, sabe? Eu não vejo uma saída. Eu não vejo a solução. É bem deprimente, sabe? É bem triste isso. Para quem estudou isso, porque tu vê assim, beleza, vamos partir para empresas privadas. Joia, vamos lá. Mas eles também não querem botar dinheiro. E eu também não botaria. Eu também não botaria. Porque eu não vou botar dinheiro para retomar em 35 anos, gente. Isso aí é um absurdo. Então, tu continua dependendo de um aporte de recurso público central. Tá, mas esse recurso público central não é constante. Depende da política de governo que está acontecendo no momento. E aí? Que garantia eu tenho? Entendam que é bem complicado organizar isso. Eu tinha o sonho de ver um esgoto funcionando, sabe? Assim, um troço legal. Mas é bem confuso. Deixa eu tirar a apresentação para nós conversar aqui. Cadê as câmeras? Uma Eu não- utopia, no caso, né? César. Aquela coisa assim, eu acho que o que me desanimou foi o dia que eu me dei conta que não sei se aconteceria o que eu esperava, sabe? Eita. Eita! Não Não briga briga. com a criança. Eu não sei se eu tô certo, se eu tô errado. Eu tenho Viu? impressão Calma, numa... calma. Vou fazer uma pergunta. Fala. Vou falar. Tu não precisa estar certo ou errado. Tu tem que estar do jeito que tu quer. Não, é que eu vou dar uma informação que eu não sei se é certo ou errado, então por isso eu não sei se eu tô certo, se eu tô errado. Então, e vai ser outro que vai ter que dizer se é certo ou errado. Não vai ser eu. Daí, eu tenho impressão de uma vez ter escutado que aqui o tratamento, a estação de tratamento de esgoto de Juiz já estava pronta muitos anos atrás, e daí estava, tipo, não sei Cara, se estava em decadência. exatamente aquilo que eu falei das fotos ali. E Juí é o mesmo caso. E Juí foi feita a estação, foi feito o coletor tronco, que é o emissário, aquele grandão, e as redes demoraram para acontecer. Cara, isso é um absurdo. Para mim, isso, claro, assim, ó, não tem dinheiro para tudo. Não vamos inventar, tá? Não tem dinheiro para tudo. Não tem como fazer rede, tudo junto. Mas tem que ter uma programação que o próximo não pode dizer não. Entendeu? Próxima gestão, no caso. Tem que ter Porque eu daí digo, eles priorizam outras coisas e aquilo para claro. daí. Tá. Não, cara, tu sabe como é política, né, Bruno? O João fez a estação, o Pedro fez a coisa, por que que eu vou fazer o troço deles dar certo? Vai ficar com eles os créditos, tipo isso? Não, vai ficar meu também, mas não tem essa ideia, sabe? Não tô dizendo que é exatamente isso,
Mas lá no fundo gira em torno disso, sabe? Cara, tem que ir numa direção. Vamos lá. Não tem que ficar essa coisa. Vai ser o Bruno, o Gustavo, o César, foda-se. Vai ter que fazer. Por isso que é difícil, cara. O nosso país é muito contraditório. Se tivesse uma política nacional nessa direção, tinha, que era o plano de saneamento Planasa de 2007. Agora mudou, entendeu? Mudou por quê? Porque estamos num momento liberal. Cara, eu acho massa isso. Mas eu me assusto pelo seguinte: será que em 2024 nós vamos estar igual? Daí muda de novo tudo. Entendeu? Cara, Volta pra casa. tipo assim, pega Estados Unidos, cara. Eu não sou o maior fã dos Estados Unidos, mas assim, ó, cara, eles mudaram de governo de um lado para outro, mas a base é a mesma. O que o presidente pode fazer é trocar o país que ele vai fazer guerra. Mas Quero assim, arrumar confusão com a tal. a vida das pessoas muda muito pouco, cara. O Bruno tem a empresa dele, sendo o presidente A ou B, não vai mudar. A vida tem que andar, e aqui muda, né, cara? Aqui Que muda. minha empresa depende do partido político que tá no poder, né? Porque assim, Empresa. tu pode estar num setor, é o que eu costumo falar ao pessoal do fotovoltaico. Cara, os malucos organizaram um setor aí, tem gente que mudou de ramo para investir nisso e estamos à beira de uma taxação absurda na fotovoltaica. E aí? Taxar o sol. Não, eles querem, tipo assim, ó, cara, isso você fala há muitos anos. Você fala há muitos anos que assim, ó, cara, o cara que é o prestador de serviço de energia, ele não vai achar legal tu produzir a tua, né, Bruno? Não tem lógica isso. E ele fez todo aquele investimento, daí eu não vou comprar dele, né? É que tem uma questão assim, ó. Quem é que botou a rede pública? É. Pública entre aspas. É a A rede. concessionária. Uhum. Aí qualquer maluco vai lá, compra uma fonte geradora própria de energia e vai injetar dentro dessa rede o que pode dar sobrecarga ou o que não vai gerar dinheiro também para ele Exatamente. É e isso nem vai aí. agregar na manutenção. Porque assim, ó, tu não é obrigado a pagar uma taxa, só que essa taxa poderia ser usada para manutenção da própria rede que tu está sendo usado, né? Uhum. Então é bônus e ônus. Daí, por que a concessionária está querendo que haja essa taxação? Porque é cômodo tu pegar e usar o que é do outro e não ter que pagar nada em cima para poder usar o que é dele. Não, e assim, ó, Jader, tudo tem que olhar todos os lados. Também não é tão simples, né? Eu boto umas placas em cima da minha casa e eu tô autossuficiente. Cara, eu Bom, tô usando todo o sistema que está lá construído há décadas. e tem outro Que lance foi seguinte, que nem na investimento. usina hidrelétrica, nem usina, quando é de interesse de governo uma coisa, se tu tem uma rede muito antiga no local, por exemplo, lá no interior, perto do rio lá, é obrigação da concessionária passar todo o projeto como deveria ser refeito para então o proprietário das usinas, quando for particular, refazer todo esse trecho novo para adequar a rede para poder injetar energia elétrica na rede nacional. Então, tipo, já é uma coisa que é praticada em outras modalidades, é só fotovoltaica que não tem. Uhum. É que foi um setor, aquele oba-oba, né, cara? É a solução. Aqui a fotovoltaica, ela virou um marketing de celular, né? É isso É o aí. marketing solar. Essa é a maior questão. E daí o que acontece? Como tá o hype agora, todo mundo acha que se é autossuficiente é ter energia solar, Uhum. tá sendo controle isso aí. E quem é que vai sofrer depois as consequências numa sobrecarga na questão da rede, da Todo qualidade, mundo. da manutenção? Todo mundo vai sofrer junto, mas quem é que vai querer assumir a culpa? Aí Mas todo mundo vai culpar a concessionária, né? perceba assim, ó, Jader, a minha linha de raciocínio é o seguinte: eu concordo totalmente com o que tu tá falando. Não é tão simples. Por outro lado, as cartas têm que ser botadas na mesa todas juntas. Claro. E o cara tem que saber, ele não pode deixar assim, então tá, vamos deixar os coelhos tudo montar essas empresas, depois eu corto. Pô, cara, isso é injusto, cara. Isso não é legal. Entendeu? Ó, o jogo é esse, vocês vão entrar no mesmo brick das concessionárias
existe um regramento e vamos seguir o regramento. Mas eles já estão trancando o pé para GD agora, tudo que é GD. Entrou na GD, tem que se adequar conforme as concessionárias querem. Mas ficou chato que foi depois, né? Isso que eu digo já. Mas no mínimo eles não esperavam que ia dar, tipo, tão... Esse boom que aconteceu, né? Só fulaninho que vai acontecer, que vai botar. Sabiam sim, Bruno, porque assim, isso foi incentivado, cara. Cara, o mercado daqui se espelha lá de fora. A gente é dos que mais vende energia, produz energia e vende para fora do país. A gente não é tão atrasado comparado a outros mercados que já tem. O problema é o consumidor final, né, cara? Acho que a gente vai querer perder o consumidor final que tem garantido a concessionária. Eles não vão querer. Na mesma linha é o lance do abastecimento. Esse dia eu estava falando com meu sogro sobre isso. Eu disse, cara, a primeira coisa que vai ser feita por uma empresa nova vai ser pegar pesado na questão judicial e terminar com os poços. Porque todo poço que existe irregular, que hoje é meio... fica por ali, é faturamento a menos para os caras. Então, por uma direção dessas mais liberal também tu organiza muita coisa que tu não consegue organizar hoje, sabe? Cara, é complicado. Eu não sei, assim, para que lado essa coisa vai. É meio... Eu vou fazer um... Não posso falar. Depois nós continuamos, quando eu parar de gravar. Essa questão da fotovoltaica, nós estávamos conversando com o pessoal da energia elétrica ali. Eu acho que o mais adequado era limitar uma potência, da mesma forma que a CGH e a PCH. Acima de tantas potências que tu vai injetar na rede, então tu vai ter que pagar uma taxa em cima de si para devido à manutenção. Mas, Jader, lá em cima de tudo isso, o que é? Regra. Que é o que ninguém quer ter hoje. A política da boa vizinhança, a gente diz, né? Regra. Tem que ter uma regra. É assim. Eu vou seguir. Mas o Brasil não gosta de regra. As pessoas não querem seguir regra. Cada um quer fazer a sua. Daí tu interpreta do jeito que tu quer e tu faz do jeito que tu quer. Mas é que nem a construção. O fulano tal quer construir, acha que tem direito porque o terreno é meu e eu faço, não quero seguir plano diretor nenhum. O filho de um amigo meu me convidou para aquele workshop semana que vem de aprovação de projeto em serviço público, lá da UFSM. Cara, eu vou apanhar, mas eu vou dizer o seguinte: por que tem que aprovar projeto? Os caras da prefeitura vão me bater. Por que tem que aprovar? Porque tu tem que ter regra. Não, beleza, vamos ter regra. Mas por que eu tenho que pagar alguém para dizer que tu fez certo? Vamos fazer todo mundo certo, que tal? O nosso país é todo virado, né, cara? Eu pago um cara para ver se o Bruno fez certo. Daí o Bruno não quer fazer certo. O que o Bruno quer fazer? Ele vai fazer do teu jeito. Porque eu acho que eu tô certo. Para passar do cara. Não certo, né? Cara, é bizarro. Eu sei lá, tô triste. Cara, olha, eu vou te falar. Essa semana entrou um projeto para nós, uma usina, uma PCH. Barramento de 22 metros de altura no projeto principal. 22? Puta vida. Perfil Krieger. Beleza, daí, cara, foi para frente, já estão com carta-fiança, tudo aquela coisa toda, o projeto andamento. Quanto? Quantos milhões? Cara, 26 milhões no total por primária, assim, agora. 26 pago na bucha ou o cara tem um BNDES? Tem financiamento, tudo, né? Sempre tem. E tem capital de giro de outras pessoas, né? Várias pessoas, na verdade. É uma sociedade grande. Daí o cara chegou lá na empresa, beleza, projeto básico, vamos começar a partir. Pedi uma topografia para ele me mandou uma topografia que, sei lá, deve ter pago 5 mil pro topógrafo, fui lá fazer no campo. Daí, cara do céu, não tem como fazer um estudo. Daí eu peguei para partir para cima de volta, né? A gente falou com o Marcos lá e o cara queria se calçar que tinha como projetar. Cara, vai dar uma área da lago imensa, não tem noção. Vai dar uns 40 hectares quase. Daí nós precisamos de uma topografia para comprovar tudo isso aí na ANEEL, né? Um projeto desse, se não for aprovado na primeira, quem perde dinheiro é o cliente. Sim. Daí ele discutindo que a topografia estava boa, que não tinha como gastar muito mais na topografia e coisa assim, que é... Cara, ele gastou 26 bilhões e não quer gastar em topografia. Exatamente.
Daí é que nem um dos piá da engenharia pegou e largou pra ele, cara, tu quer fazer churrasco, quer economizar no sal da carne. Não, quantos por cento é em relação? Meu Deus, é Não, cara, e tu pensa assim, ó, negocinhos. todo o licenciamento ambiental vai ser envolto do primeiro projeto básico, a gente tem que fazer desde o começo tudo certo para não ter erro no final lá. No Uhum. momento que aprovar uma parte ali, cara, é dinheiro que foi e não volta mais. E se chegar na ANEEL lá e não for aprovado, é tchau e benção, daí executa a carta de fianças que se vira, né? E como funciona lá, Jader? Muito técnico ou tem muita enrolação? Cara, depende. A ANEEL, o que que consiste? A ANEEL, eles pegam o teu projeto e deixam arquivado lá, né? Eles não olham o teu projeto. Teu projeto civil e tudo tá lá. O que importa para eles é a rede de começo. Eventualmente, se há necessidade, eles mandam para um conselho e ele tem tudo à mão lá para revisar o teu projeto, né? Então, é uma garantia que eles têm só em cima. Porque acontece, o que a PCH, se for comprovado que o cliente não tem mais condições de pegar e manter a usina em funcionamento, posteriormente daqui uns 30 anos, ou 40, ou se eles não têm mais interesse em renovar também a licença deles para poder gerar, PCH, especialmente dessa potência de 8, 9, 10 megas, assim, são interesse do governo. Então, a ANEEL tem como pegar de forma legal e retirar todos os recibos, tudo que foi arrecadado, tudo aquela questão legal, assim, de documentos, né? E tirar para interesse do governo. Encampar. Isto, exatamente. Ah, um troço meio comunista, assim. Não, é aquela coisa, eles dão incentivo, dão prioridade, já tem inventário, tudo pronto, mas Tá o bônus é o meio bônus, né? encaminhado que um dia eu posso pegar para mim. Exatamente. Se provar que tu não tem condição de manter, é interesse deles, porque eles chamam de bem Ah, obra de arte, né? mas daí eu me assusto pelo seguinte, cara. Joia, posso pegar para mim, sendo meu, do Jader, do Bruno, do povo. Mas daí a Eletrobras é chinesa. Eu vou pegar e dar para eles? Não sei como é que funciona essa parte daí, porque é Bizarro, né, cara? poucos casos que a gente sabe a Bizarro. respeito disso aí. Tem muitas usinas que estão paradas que a gente sabe que está na justiça, porque eles têm que ter tudo de forma legal daí, né? Não é simplesmente chegar, vou tomar e deu para bola. Porque tem que ter toda tramitação legal na justiça, foi dado baixa, aquela coisa Não, toda, não, mas né? daí tu para pensar assim, eu também concordo com isso. Ah, vai para a justiça. Mas a justiça também é interpretação, cara. Daí quem vai interpretar um juiz que não tem noção do que é o ramo realmente. Uhum. Daí ele Ele vai sabe pegar da lei, três, mas não quatro sabe o que é o perícia, ramo realmente como funciona. e daí perícia tu sabe como é, né, cara? Por mais. Por isso você vai pro lado de quem paga bem. É, Cara, e a opinião, né, cara? Tipo assim, eu aprendi isso Perícia é estudando persuasão. história. Não, vamos mais ou menos nessa linha. O que é história, cara? Toda história, todo livro que tu depende lê de quem conta. é o cara mais idôneo do mundo E tá quem pode contando uma afinar. história pelo que ele entendeu. E o E que ele quem pode afinar. entendeu é baseado nas verdades dele. Então, cara, perícia, eu vou ver lá, pá, eu tenho um pouco de tendência a acreditar na hidroenergia, na hidrelétrica. Eu vou fazer a perícia mais ou menos num sentido, porque eu acredito naquilo, não que eu vou ganhar dinheiro. Vai fazer persuasão conforme a necessidade que tu quer correr. Então, cara, o troço é muito louco, assim, sabe? Tudo envolve política, no fim das contas. Tudo envolve política, cara. Tudo envolve. Daí a gente se assusta, né? Porque pra que lado que a coisa vai ir, cara? Tu tá louco? Cara, se uma coisa que um cliente nosso falou uma vez ali, eu guardei para mim, é aquela história assim, ó, o cara que é mais rico não é aquele que tá cheio de bens, é aquele que tem a melhor lábia para conseguir os bens. É verdade, cara. É verdade. Eu tenho um amigo meu, cara, ele tá muito rico. Ele tem corretora cara, de ações. E o troço dele explodiu, né, cara? Agora cara, eles montaram agora uma nova corretora que a XP é sócia minoritária do cara. Tá, mano, é uma que tem em Santo Ângelo? Cara, ele tem no Brasil inteiro. Não, mas não é uma empresa que tem um escritório em Santo Ângelo que tá falando ali? Acho que não tem em Santo Ele Ângelo. tem um escritório que abriu ano passado, uma pesada meio nova ali, com que já era da área ali, e são representantes da XP na região e tudo, né? O cara é muito grande, assim, ó. E ele é exatamente o que tu falou, Jader.
Lábia. O cara é um avião, cara. E Lábia não é, assim, lábia não é mentir, tá, cara? é saber jogar a teu favor as coisas que tu tem na mão. Não é mentir. E uma coisa que eu percebo, assim, dos primeiros clientes que têm mais condições financeiras ali no geral, são os caras que têm melhor conversa, mas são os que mais pagam para os outros trabalhar. Eles compram a hora dos outros em vez deles botarem a mão. Eu nunca ponho o nome deles na reta, realmente. Eles só giram dinheiro e botam o nome dos outros na reta, mas o deles nunca vai. É sempre tudo é as pessoas que trabalham para eles, né? Não tem nada a ver. O cara só é o dono, só gira capital. A maior parte é assim. Se precisar criar 3 empresas para poder ser uma holding de uma usina hidrelétrica, eles fazem. Os caras são insanos nesse ponto, assim. Eles não têm limite, né? Mas é negócio, Não. né, cara? Cara, tu vai ver, tem uns que tem 10 CNPJ no mesmo nome. Cara, eu estava estudando a composição societária da EGE, que é a maior concessionária de saneamento do Brasil hoje. Ela é do grupo Equipave, assim, ó. O cara tem que estudar para entender, né? Existe a EGE, daí é Equipave e um tal de GIC. GIC é o Fundo Soberano de Singapura. A aposentadoria de Singapura. Fundo Soberano é aposentadoria. Então, a aposentadoria dos caras lá. Agora, esse GIC vendeu 10% para o Itaú. Tá? Então, o Itaú, o fundo de Singapura, esses dois têm 30%, 70% é da Equipave. Equipave é uma empresa de pavimentação do Brasil, nem sabia que existia. Daí tu vai abrir a Equipave. Ela abre numas 10 empresas, todas sócias. Essas 10 empresas migram para umas 4, e essas 4 têm 8 donos, que é 2 famílias. 4 pessoas aqui do mesmo sobrenome, 4 aqui. Mas daí eles têm 4 empresas que são donas de 10, que são donas de uma, que é dona da outra. Eu acho uma pirâmide. Cara, eu ia falar a mesma coisa, é uma pirâmide. Tu não chega nunca no cara. Mas geralmente essas hidrelétricas tem as maiores que tem, os caras não querem nem quem sabe o nome real de quem é o dono proprietário. Tanto é que obra, assim, ó, é muito raro tu conseguir tirar foto de obra. Que nem essas do dono da van. Tipo, a gente sabe, a gente tá no meio. O Luciano Hang tem essas ali no Rio Toropim, perto de Santa Maria, ali, né? E Escondido, são né? 4 usinas. Daí nós temos ali, tem 6, 7 colegas nossos que estão trabalhando nessa obra. Pergunta Na, para eles se eles podem mandar uma foto. na moita. Cara, não é que seja na moita, é tudo legal. Só que os caras não querem Sim. que saiba o que é e quem tá fazendo, né? Não, com certeza o nome dele é esse lá na ponta. Ele é dono de uma empresa, que é dona de outra, que é dona de outra, que é dona de outra, que chega nessa aí. Cara, se tu visse o enrosco que deu na execução dessas obras, nas obras ali, a quantidade de empresa que rodou, Uhum. desde da explosão da rocha até agora a concretagem ali. Bom, Não. não vamos longe. A Cursal assumiu, daí tem uma outra empresa que está de domínio da Cursal, que é a que está executando a obra lá. É umas noias assim que não dá para entender, sabe? Mas é assim, cara. E é tudo questão para faturamento, né? E, cara, eu não sei. Imagina quem ganha dinheiro é os contadores nisso aí, cara. Organizar essa nhaca toda. E os caras têm que ser bom. Os caras têm que entender de Ah, direito. Se pudesse ser contador e advogado junto, tá ótimo. é coisa muito grande, né, Jader? Não, tá louco. Se tu for ver uma usina, quanto gera também por mês ali. Não, e outra, esses caras aí, tipo esse cara da van aí, cara. Pra mim, esse cara é tipo o Eike Batista, cara. Troca o governo, ele é preso. Porque esse cara é É o... verdade. Não é, cara, ele é o esquentador de muita coisa. Ninguém explode assim. E tem muito, e tem muita coisa, cara. Tem muita... Ele, na Não, verdade, já foi, imagina. né? Ele já tem o nome dele fichado nesse ponto, né? Já foi preso uma vez. Daí ele é alvo mais fácil ainda para cair em cima dele. Tu sabe que tem um amigo meu que é economista. Ele me disse que o grande esquema das lojas Avan, ele tem uma doca na China, no porto. Ele começou, e esse foi o pulo do gato. Ele tem uma doca na China e toda encomenda que ele importa sai pela doca dele. Ele não faz a exportação igual.
Então chega tudo antes aqui. Chega tudo antes, com preço de atacado. E por que ele bate tanto nos chineses? Para as pessoas não gostarem e, tipo assim, ele ter uma certa exclusividade. Ele tá batendo nele mesmo. O cara é um gênio. É por isso que eu digo, é um jogo de lábia, né? Quem sabe jogar com a lábia ali no fim que tu tem, a maior ferramenta que tu tem é a tua palavra. É verdade, cara. Boa frase, boa frase. Vou botar no túmulo. A melhor ferramenta que você tem é a sua palavra. Credo. Frase de lápide. O César avisou que vai sair, eu nem vi. Fala no microfone, César. Eu vou embora. Tô com frio aqui. É que eu não queria estragar a conversa tá boa, mas eu vou ter que ir. Vai lá, fala, Bruno. O que aconteceu que saneamento não vai ser... Eu? Não vai ser você tu que vai ter formar. Isso aí, Tu vai ter formar quando, Bruno? Mas, nem sei por quê. Então não faz agora, deixa para fazer depois. Mas o que houve? Cara, a Lia me ligou se eu abriria a mão de saneamento. Eu disse, eu não sou dono de nada. Mas tu tem autoridade para ela me perguntar se tu abre mão. Porque a Prof. Joyce estava sem disciplina. Ah, tá. Mas tu vai dar outra coisa. Quer dizer, tu vai ministrar outra aula, né? Ai. As notas estão abertas ainda, né? Essa coisa tá aberta, eu tô fora. Isso é meu, tá bom? É teu, sim. Cara, não, as mesmas. Acho que a minha carga horária é 20 horas, né? É pouca coisa. Mas foi isso que aconteceu. Parece que não tem turma na química. Ela é da química. Ela é da química. Eu não sabia. Já tinha ouvido falar que alguém fez já saneamento 1 com ela, mas não sei Sim, se ela fazia saneamento 1. Oi, filha do César. O César já tem filho. O que achou, hein? É? Oi? Como é que você tá? Tô bem e você tá bem? Sim. É? Tu tá incomodando teu pai na aula? Não, eu tô indo Iwana Thaís. O que tu vai fazer, Thaís? Tá escondido. Brincar lá, porque o pai dela tem aniversário. Não entendi. Sabe. O pai dela tá de aniversário. Ah, vocês vão no aniversário do pai da Thaís. Vai lá, César. Deixa. Tá liberado. É um assunto importante. Tchau. Abraço. Ainda Tchau, mais moça. porque a Thaís deve estar escondida. Essa piada eu vou embora. Foi horrível. Viu? Só uma última coisa antes de todo mundo ir embora. E essas histórias aí de passa o esgotamento na frente, tu tem que ligar, né? Isso já foi dito várias vezes. Hoje deu uma briga na prefeitura aqui por causa disso. Pá. Daí tu paga multa se tu não ligar. Tu vai pagando multa, né? Vamos lá. É assim, ó. Hoje eu ouvi um outro lado. Cara, eu não tenho sempre opinião formada sobre as coisas. Eu vou aprendendo, sabe? E hoje eu ouvi Cada dia é um dia novo. tipo assim, o pessoal fazendo um contraponto a isso lá na prefeitura e, cara, eu dei razão para eles. Qual é que é a ideia? Vamos lá. Cara, agora que vai ser privado, eu não sei como é que vai ser. Hoje, como é que é? Quem está fazendo a rede? É um investimento público. É o dinheiro de todos. Se eu não tiver rede, não, eu construí a rede. Se eu não ligar, eu vou ficar doente e vou ir para o hospital. A saúde é pública. Ou seja, é a mesma galera que vai gastar. Então, tu é obrigado a ligar. Tu é obrigado. Não tem choro, porque até eu perguntei isso lá na reunião. Tá, gente, agora que vai mudar de dono, as pessoas vão ser obrigadas a ligar? Vão. E eu, não, mas daí fica estranho, né? Eu sou obrigado a ser cliente do Bruno. É complicado, né? Na prefeitura, tudo bem, eu sou obrigado a pagar imposto. Mas é assim, daí existe a disponibilidade. Passou o esgoto na frente da tua casa, é cobrada a disponibilidade, tipo assim, ó, tá disponível.
Não quer ligar? Não quer Foda-se. usar. Mas essa disponibilidade vai aumentando até te forçar a ligar. Isso é a real, tá? Eu acho uma coisa muito. Como é que eu vou dizer? É algo muito. Não é legal, sabe? Mas o contraponto seria o fato de eu me forçar a ligar para ser. Só um Para pouquinho, só gerar deixa eu lucro para atender o um. telefone aqui, só um pouquinho. Tá.
Ah, céus. Gente, eu vou desligar aqui que eu vou ter que resolver esse trem. Tem alguém ainda? Beleza, professor? Vamos aí. Vamos aí. Tchauzinho. Tá Feito. frio aqui.